No dia em que o rei Nabucodonosor da Babilônia viu Jesus no meio da Mesopotâmia, entre esses dois grandes rios, chamados Tigre e Eufrates, ao sul de Bagdá, atualmente conhecido como Iraque, havia uma cidade fantástica chamada Babilônia. O rei da Babilônia era Nabucodonosor. Ele era um grande homem. Historiadores acreditam que sua cidade tinha um jardim fantástico que era como um prédio verde gigante no céu, conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. As pessoas o chamavam de uma das 7 maravilhas dos tempos antigos. Antes dos israelitas porem os pés na Babilônia, eles tiveram um período difícil como pessoas escravizadas no Egito, mas eles foram libertados durante o tempo do Êxodo. No entanto, os israelitas continuaram em círculos como um carrossel que nunca para. Primeiro, eles esqueciam de ouvir a Deus e faziam escolhas ruins. Por causa disso, as pessoas foram escravizadas novamente. A derrota e o exílio não foram uma surpresa. Profetas como Isaías tinham alertado Israel de que enfrentariam um ataque importante se afastassem de Deus. Escutem, o Senhor dos Exércitos terá um dia de acerto de contas contra todos que são orgulhosos e altivos, e eles serão humilhados, foi o aviso. Isaías 2, verso 12. No entanto, sua previsão do futuro dizia respeito à Babilônia, um poder emergente a leste. A glória de sua época será dada à Babilônia, ele profetizou. Seus jovens e seus velhos serão levados, e o templo será despojado de sua grandeza. Cabeças se viraram e murmúrios encheram a sala. Como Jerusalém, a cidade de Deus, poderia cair diante deles? Essa mensagem parecia impossível para aqueles que ouviram Isaías, mas suas palavras foram impressas nos rolos, passando pelas décadas, alcançando aqueles que mais tarde experimentariam sua dura realidade. Jeremias também enviou advertências. Quando se completarem 70 anos para a Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha boa palavra a vocês, para trazê-los de volta a este lugar. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para prosperidade e não para calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículos 10 e 11. É fascinante que Deus tenha permitido o exílio acontecer por um motivo. Não foi uma situação em que os inimigos de Israel superaram Deus. Em vez disso, foi Deus permitindo que uma nação servisse como seu instrumento de disciplina. As pessoas ouviram Jeremias. Um homem chamado Pashur, uma figura importante, ficou furioso com Jeremias. Ele mandou prender Jeremias e até o agrediu. Mas quando Jeremias ficou livre novamente, ele continuou falando. Ele contou a todos o que Deus lhe havia ordenado dizer. Pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos, e eles cairão pela espada de seus inimigos enquanto você observa. E entregarei toda a Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os matará com a espada. Jeremias capítulo 20, versículo 4. Imagine como as pessoas ficaram surpresas e preocupadas. Crianças se agarrando às mães, pais cerrando os punhos. Jeremias olhou para todos, talvez um pouco lacrimejante e muito cansado. Sua voz tremeu um pouco de medo quando ele falou, mas ele não parou de falar. Ele não queria dizer o que tinha que dizer. Ele tinha esperado que as pessoas se arrependessem, mas em vez disso, elas pareciam teimosas e não acreditaram nele. Pashur, que colocou Jeremias na prisão, provavelmente estava lá também. Ele ainda estava provavelmente com raiva do que Jeremias havia dito, mas agora ele estaria preocupado. A mensagem especial de Deus dizia que Pashur e seus amigos seriam sujeitos ao ataque que esperavam evitar, e Pashur teria que assistir isso acontecer diante de seus olhos. Jeremias era como Isaías, porque ambos falavam sobre tempos difíceis, mas Jeremias também dizia que esses tempos difíceis não durariam para sempre. Mesmo que ele tentasse ajudar, as pessoas não gostavam do que ele dizia. Estavam tão insatisfeitas com ele que até o colocaram na prisão. Anos após Isaías, as profecias de Jeremias se cumpriram, e o período sombrio do cativeiro babilônico havia chegado. Um dia, a Babilônia foi até Judá e a conquistou. Eles levaram muitos tesouros e até alguns jovens inteligentes para a Babilônia. Quando a Babilônia derrotou Jerusalém, eles não apenas tomaram a terra, eles também levaram muitas pessoas inteligentes e habilidosas de Judá. Essas pessoas tiveram que trabalhar para o rei e ajudar a tornar a Babilônia um lugar melhor. Eles não eram apenas trabalhadores que usavam as mãos. Muitos deles eram professores, artistas e desempenhavam outros trabalhos essenciais. Eles ajudaram a Babilônia a se tornar bem-sucedida.
Entre esses cativos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por seus nomes babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles foram selecionados por sua linhagem, boa aparência, sabedoria e potencial, e foram preparados para servir na corte real do rei Nabucodonosor. Esses jovens de Israel tiveram uma decisão importante a tomar. As pessoas na Babilônia tentaram ensinar-lhes seus costumes e até deram-lhes novos nomes. Todos queriam que eles agissem como os babilônios, mas esses meninos permaneceram firmes no que acreditavam. O primeiro grande desafio para os 3 meninos foi em relação à comida. O rei lhes deu comida sofisticada que eles não podiam comer devido às leis dietéticas judaicas. Em vez disso, eles comeram apenas vegetais e beberam água. E adivinhe, isso agradou a Deus. Ele os fez ainda mais saudáveis e inteligentes do que as outras crianças. Mas o maior desafio ainda estava por vir. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro muito alta e ordenou que todos se prostrassem diante dela. Se não o fizessem, seriam lançados na fogueira. Nesse dia, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e disse a todos: assim que ouvirem o som do chifre, da flauta, da cítara, da lira, da harpa e de todos os tipos de música, vocês devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Daniel, capítulo 3, versículo 5. Mas adivinhe, Sadraque, Mesaque e Abed-nego amavam tanto a Deus que não se prostraram diante da estátua. Então uma mensagem foi entregue ao rei dizendo: olhe, esses meninos hebreus não estão se prostrando. Daniel, capítulo 3, versículo 12. O rei ficou muito irritado. Ele chamou os meninos e disse: é verdade que vocês não vão se prostrar? Se não o fizerem, eu os lançarei em uma fornalha ardente. Daniel, capítulo 3, versículo 14. Mas eles foram corajosos e fiéis. Eles responderam: não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você ergueu. Daniel, capítulo 3, versículo 18. Isso deixou o rei Nabucodonosor com raiva. Então ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. O fogo estava tão quente que os soldados que colocaram os 3 amigos dentro dela se queimaram quando os amarraram e os lançaram no meio daquele fogo furioso. Poderíamos ter concluído que nunca mais ouviríamos falar deles. No entanto, para nossa surpresa, descobrimos que Sadraque, Mesaque e Abed-nego ainda estavam vivos. Nabucodonosor os encontrou assim. Daniel 3, verso 24 diz que ele ficou chocado e rapidamente se levantou depois. Talvez a execução do homem que cumpriu sua sentença tenha sido o que o surpreendeu, o que é compreensível, considerando que ele tinha boas razões para acreditar que seria o próximo. Alternativamente, poderia ter sido alguma impressão inexplicável em sua própria mente que o surpreendeu e o incentivou a se levantar rapidamente e ir até o forno para ver o que havia acontecido com aqueles que ele havia lançado nele. É importante notar que aqueles cujos corações estão mais endurecidos contra Deus e seu povo são os que podem ser surpreendidos por Deus. Ele imediatamente contata seus conselheiros e apela para eles ainda em estado de choque. Não foram lançados 3 homens amarrados na fornalha? Mas agora, diz o rei, tenho olhado para o forno e vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo. Eles foram libertados de suas amarras. O fogo que nem mesmo queimou suas roupas, queimou as cordas com as quais estavam amarrados e os libertou. Eles foram libertos através das mesmas dificuldades com as quais seus adversários pretendiam contê-los. Eles estavam ilesos, não reclamaram ou sentiram qualquer desconforto ou mal-estar. O calor não os queimou, a fumaça não os sufocou. Eles estavam vivos e saudáveis no meio das chamas. Observe como o Deus da natureza pode, sempre que desejar, exercer sua vontade sobre as forças da natureza e direcioná-las para alcançar os fins que ele estabeleceu para si mesmo. A graciosa promessa encontrada em Isaías 43, verso 2, foi cumprida ao pé da letra. Isaías capítulo 43, verso 2 diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eles andaram no meio do fogo e não foram feridos. Portanto, eles foram capazes de caminhar. Seus pensamentos estavam tranquilos, então eles estavam inclinados a andar como se estivessem em um paraíso ou jardim de prazer. Eles não tentaram escapar quando descobriram que estavam ilesos. Em vez disso, caminharam despreocupados no meio das chamas,
acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os libertaria dele. Na opinião de Nabucodonosor, a forma do quarto ser visto com eles nas chamas era semelhante à do Filho de Deus. Ele apareceu como uma pessoa divina, um mensageiro do céu, não como um servo, mas como um filho. A identidade desse quarto homem não é explicitamente declarada no texto, mas a implicação é que a figura é divina ou angelical. Essa figura é interpretada como uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Outros sugerem que poderia ter sido um anjo enviado por Deus para protegê-los. De qualquer forma, a aparição desse quarto personagem é considerada um milagre e uma forte indicação de intervenção sobrenatural. Jesus apareceu frequentemente no Antigo Testamento, mas nunca o momento foi mais apropriado do que agora, quando veio para libertar os escolhidos do fogo e caminhou com eles no fogo. Ele fez isso para que não perecessem nas chamas. Observe que aqueles que sofrem por Cristo têm a graciosa presença de Cristo com eles em seu sofrimento, mesmo na fornalha ardente e até mesmo no vale da sombra da morte. Como resultado, não tem motivo para temer qualquer mal, nem mesmo nesses lugares. Nabucodonosor se aproxima da boca da fornalha ardente e os convida a sair e se aproximar. Ele fala com grande simpatia e preocupação e está pronto para estender-lhes a mão e ajudá-los da maneira que puder. Observe o título respeitoso que ele lhes atribui. É provável que, quando estava no auge de sua raiva e indignação contra eles, os tenha chamado de traidores, rebeldes ou qualquer outro nome pejorativo que você possa imaginar. Mas agora ele os considera como servos do Deus Altíssimo, um Deus que parece capaz de libertá-los de seu domínio. Mais cedo ou mais tarde, Deus convencerá os homens mais orgulhosos de que Ele é o Deus Altíssimo, acima deles e muito poderoso, mesmo nas coisas em que agem com orgulho e presunção. Da mesma forma, Ele deixará claro quem são seus servos, bem como o fato de que Ele os apoiará. Elias orou em 1 Reis 18, verso 36. Que hoje seja conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por Tua palavra. Nabucodonosor agora ama aqueles que ele havia abandonado. Agora ele acredita que eles são os favoritos do céu. Observe que, quando Deus desperta os olhos daqueles que perseguiram os servos de Deus, esses perseguidores serão obrigados a desfazer o máximo do que fizeram quanto possível. Agora o quarto, cuja forma era como a do Filho de Deus, se retirou. Se ele desapareceu ou ascendeu visivelmente, não nos é dito. Mas dos outros três, somos informados. Os caldeus adoravam o fogo como uma representação do sol. Portanto, quando Deus conteve o fogo desta vez, ele demonstrou que sua voz poderia dividir as chamas do fogo, assim como as águas das enchentes. Apenas o nosso Deus pode ser descrito como um fogo consumidor. O exílio serviu como um período formativo no desenvolvimento da identidade, prática religiosa e teologia do povo de Deus. Durante esse período, muitos textos foram compilados, e alguns estudiosos acreditam que foi durante o exílio babilônico que grande parte da Bíblia hebraica foi escrita ou editada na forma que temos hoje. Esses três jovens hebreus servem como um símbolo de fé inabalável e resistência contra a força da assimilação da cultura babilônica. Isso nos leva a uma pergunta inquietante: por que um Deus amoroso permitiria que seu povo escolhido fosse cativo da Babilônia? A resposta está nas advertências não ouvidas de profetas como Jeremias e Isaías. Os israelitas, mais uma vez, se afastaram de Deus, abraçando a idolatria e a injustiça social. O exílio serviu como um meio de transformação, um refinamento duro, mas necessário. Para alguém que não seja cristão, essa história pode ser vista como uma narrativa poderosa sobre fé, convicção e sobrevivência miraculosa contra todas as probabilidades. Independentemente de se acreditar que o quarto ser era divino ou não, a história aborda temas mais amplos de resistência, fidelidade e a possibilidade de fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão do mundo. Ela sugere a ideia de que, às vezes, em momentos de dificuldade, parece impossível entender por que ou como Deus nos socorreu. Pai, eu te agradeço porque tu me concedes vitória sempre. Obrigado por teu amor que me dá confiança para enfrentar os desafios de cada dia. Escolho confiar em tua graça e capacidade para me livrar de todas as tentações em todos os momentos. Em nome de Jesus, peço que me ajudes a ser obediente a ti apesar das adversidades que possam parecer avassaladoras. No final do dia, que minha vida de fé traga glória ao teu nome. Amém.
Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos do fogo ardente, nossa fé e convicção podem nos conduzir através dos desafios mais quentes da vida, emergindo não apenas incólumes, mas também fortalecidos, como o ouro refinado na fornalha. Portanto, que a história desses corajosos jovens nos inspire a enfrentar nossas próprias provações com a mesma determinação, sabendo que, como o fogo que forjou sua resiliência, nossas adversidades também podem nos moldar em pessoas mais fortes e fiéis. Que a chama da fé nunca se apague, guiando-nos através das tempestades e desafiando-nos a emergir como vencedores.